A casa estava em silêncio, mas não era um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que pesa sobre os ombros, que faz a respiração ficar presa na garganta. E então, no meio da noite, começou um arrastar lento e pesado no andar de cima, como se algo, ou alguém, estivesse sendo puxado pelo chão. As crianças acordaram com os olhos arregalados. A mãe sentiu um frio atravessar seu corpo. E o pai simplesmente congelou, porque ele sabia que não havia ninguém lá em cima. Alguns casos atravessam a linha entre o possível e o impossível, entre a fé e o medo, entre a ciência e aquilo que nenhum livro consegue explicar. O que você está prestes a ouvir não é ficção, não é lenda urbana, é o registro de uma família destruída pelo terror, o caso que levou 2 investigadores do paranormal aos limites da sanidade, e que, décadas depois, ainda assombra todos que ousam revisitá-lo. Antes de continuarmos, se você sente que há algo estranho ao seu redor, inscreva-se no canal Visões Proibidas e ative o sino, porque aqui, cada história revela algo que talvez fosse melhor permanecer oculto. E comente abaixo se você acredita que algumas casas podem guardar mais do que apenas memórias. Era janeiro de 1971. A família Perron acabava de se mudar para uma casa de fazenda em Harrisville, Rhode Island. Uma propriedade ampla, antiga, cercada por árvores que pareciam sussurrar quando o vento passava. Roger e Carolyn Perron estavam cheios de esperança. 5 filhas, uma vida nova, um recomeço longe da agitação da cidade. A casa tinha quase 200 anos de história. Madeira envelhecida, corredores estreitos, portas que rangiam sozinhas. Mas era deles. Era o lar que sempre sonharam. Pelo menos, era o que eles pensavam. Na primeira noite, algo acordou Andrea, a filha mais velha. Ela abriu os olhos e viu uma figura parada ao pé da cama. Uma mulher. Ou algo que já foi uma mulher. O rosto estava coberto por sombras, mas os olhos brilhavam com uma fome silenciosa. Andrea não conseguiu gritar, não conseguiu se mover. Apenas observou enquanto a figura se inclinava levemente, como se estivesse estudando-a. E então desapareceu. Dissolveu-se no ar frio da noite. Andrea correu até o quarto dos pais. Mas quando tentou explicar o que viu, as palavras saíram embaralhadas, confusas. Carolyn acalmou a filha, atribuindo tudo a um pesadelo. Afinal, era a primeira noite em uma casa nova. O cérebro ainda estava se ajustando. Mas no fundo, Carolyn sentiu um arrepio subir pela espinha. Porque ela também tinha sentido algo naquela casa. Algo observando. Algo esperando. Os dias que se seguiram trouxeram mais sinais. Pequenos. Quase imperceptíveis. Objetos mudavam de lugar. Chaves desapareciam. Portas que foram trancadas amanheciam abertas. As crianças começaram a reclamar de pesadelos. Sempre os mesmos. Uma mulher de vestido velho, com o rosto deformado por algo que parecia raiva ou desespero. Ela aparecia nos sonhos, sussurrando palavras que ninguém conseguia entender. E todas as noites acordavam com a sensação de que ainda havia alguém no quarto. Carolyn tentou ignorar, tentou racionalizar, mas então os cheiros começaram. Um odor de carne apodrecida que surgia do nada, geralmente no porão. Quando Roger descia para investigar, não encontrava nada. Nenhum animal morto, nenhuma explicação lógica. Apenas aquele fedor sufocante que grudava nas roupas, na pele, nos pulmões, e a sensação constante de que algo estava errado, profundamente errado. As coisas pioraram quando Carolyn começou a acordar com hematomas pelo corpo, marcas roxas e vermelhas que apareciam durante a noite. Ela não se lembrava de bater em nada, não havia quedas, mas todas as manhãs lá estavam, como se algo ou alguém a estivesse tocando enquanto dormia. Roger também começou a notar. Às vezes, tarde da noite, ele ouvia passos no corredor. Quando se levantava para verificar, encontrava todas as filhas dormindo profundamente. Mas os passos continuavam, subindo as escadas, parando diante do quarto deles. E então, silêncio.
As meninas começaram a ver mais coisas. Não apenas a mulher do vestido. Havia outros. Um homem enforcado que balançava levemente no canto da sala. Uma criança pálida que corria pelos corredores e desaparecia ao ser chamada. Sombras que se moviam contra a luz. E o pior de tudo, a sensação de que a casa estava viva, que respirava, que observava cada movimento deles com uma inteligência fria e calculista. Carolyn estava à beira de um colapso nervoso. Ela não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer. O medo tinha se tornado uma presença física dentro dela, uma pressão constante no peito que nunca aliviava. Foi quando uma vizinha mencionou algo que mudou tudo. A casa, disse ela, tinha uma história sombria. E talvez fosse melhor que a família Perron soubesse o que aconteceu ali antes deles chegarem. No século XIX, a propriedade pertencia a uma mulher chamada Bathsheba Sherman. Ela era conhecida na região, temida na verdade. Rumores sussurravam que Bathsheba praticava bruxaria, que oferecia sacrifícios, que havia feito um pacto com algo além da compreensão humana. Diziam que ela tinha matado o próprio filho, cravando uma agulha na base do crânio da criança, enquanto afirmava estar oferecendo a alma ao diabo. Quando foi acusada, ela amaldiçoou todos os que moravam naquela terra. Jurou que qualquer um que ousasse chamar aquele lugar de lar seria destruído. Bathsheba morreu em 1885. Mas a maldição nunca foi embora. Família após família tentou viver naquela casa, e família após família fugiu. Algumas duravam meses, outras apenas semanas. Todas relatavam os mesmos fenômenos, as presenças, os cheiros, as marcas no corpo, e todas, sem exceção, sentiam a presença de Bathsheba, a mulher que se recusava a deixar aquela terra, a mulher que ainda acreditava que aquela casa era dela. Carolyn estava desesperada. Ela precisava de ajuda que a ciência não podia oferecer. Foi então que ouviu falar sobre Ed e Lorraine Warren, um casal de investigadores paranormais que já tinha lidado com casos semelhantes. Ed era demonologista autodidata. Lorraine, uma médium clarividente. Juntos, eles tinham enfrentado algumas das assombrações mais violentas já registradas. E quando Carolyn os procurou, eles souberam imediatamente. Este não era um caso comum. Ed e Lorraine chegaram à casa dos Perron em uma tarde nublada de outono. A temperatura caiu assim que atravessaram o portão. Lorraine sentiu imediatamente uma presença pesada, raivosa, territorial. Ela segurou a mão de Ed e sussurrou apenas uma palavra: demoníaco. Eles entraram na casa com cautela, carregando equipamentos de gravação, câmeras e crucifixos. Lorraine caminhou lentamente pelos cômodos, sentindo a energia que pulsava nas paredes. E quando chegou ao porão, ela parou. Algo estava lá embaixo. Algo antigo. Algo que não pertencia a este mundo. Lorraine desceu as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob seus pés. O ar estava gelado, apesar de ser pleno outono. Ela podia ver a própria respiração formando nuvens brancas diante de seu rosto. E então ela a viu, Bathsheba, ou o que restava dela, uma figura espectral, deformada pelo ódio e pelo tempo. Os olhos eram vazios, mas ainda assim encaravam Lorraine com uma intensidade que fazia o sangue gelar. E então a entidade sorriu, um sorriso que não tinha nada de humano. Lorraine recuou, mas era tarde demais. Bathsheba já tinha notado a presença dela, e ela não gostava de intrusos. As luzes começaram a piscar. Objetos voaram das prateleiras. Um grito inumano ecoou pelas paredes do porão. Ed desceu correndo, segurando um crucifixo à frente do corpo. Ele começou a recitar orações em latim, sua voz firme apesar do terror que sentia. Lorraine se juntou a ele, e juntos eles conseguiram forçar a entidade a recuar. Mas foi apenas temporário. Eles sabiam. Esta era apenas a primeira batalha. Durante as semanas seguintes, os Warren documentaram tudo. Gravações de áudio capturaram vozes que não deveriam existir. Fotografias revelaram figuras sombrias
que a família nunca tinha visto com os próprios olhos. E Lorraine, usando suas habilidades mediúnicas, conseguiu entrar em contato com várias entidades que habitavam a casa. Algumas eram apenas almas perdidas, outras eram algo muito pior. Mas Bathsheba era a mais forte, a mais violenta, e ela estava obcecada com Carolyn. A entidade via Carolyn como uma invasora, como alguém que estava roubando o que era dela, e Bathsheba não aceitava isso. As agressões se intensificaram. Carolyn começou a ser atacada fisicamente. Empurrões invisíveis a jogavam contra as paredes. Ela acordava com arranhões profundos nas costas e nos braços. Certa noite, Roger encontrou a esposa levitando acima da cama, o corpo rígido, os olhos revirados. Ele gritou por ajuda, e quando as filhas chegaram, Carolyn caiu de volta no colchão, inconsciente e gelada como gelo. Ed e Lorraine sabiam que precisavam agir rápido. Eles entraram em contato com um padre, buscando permissão para realizar um exorcismo. Mas a Igreja Católica era cautelosa. Exorcismos não eram aprovados facilmente. Eram necessárias investigações extensas, provas irrefutáveis de possessão demoníaca. E enquanto o processo burocrático se arrastava, a família Perron continuava a sofrer. As crianças estavam aterrorizadas. Roger estava exausto. E Carolyn estava sendo consumida. Em uma noite particularmente violenta, os Warren decidiram agir por conta própria. Eles reuniram a família na sala de estar e começaram uma sessão de oração. Ed segurava a Bíblia, Lorraine um rosário. As velas tremulavam, mesmo sem vento. E então começou. A temperatura despencou. Um vento gelado surgiu do nada, apagando metade das velas. E Carolyn começou a mudar. Seu rosto se contorceu em uma expressão de puro ódio. Sua voz se tornou grave, gutural, impossível. Não era mais Carolyn, era Bathsheba. A entidade falou através de Carolyn, revelando coisas que ninguém deveria saber. Segredos da família, medos profundos. Ela ameaçou matar as crianças. Prometeu que nunca deixaria aquela casa. Ed continuou rezando, sua voz subindo acima dos gritos da entidade. Lorraine segurou a mão de Carolyn, canalizando toda a sua força espiritual para combater Bathsheba. As crianças choravam, agarradas umas às outras. Roger gritava o nome da esposa, implorando para que ela voltasse. E por longos e agonizantes minutos, foi uma guerra entre o bem e o mal, entre a fé e a escuridão. E então, silêncio. Carolyn desabou no sofá, respirando pesadamente, mas de volta a si mesma. Bathsheba tinha recuado. Não havia sido derrotada completamente, mas tinha sido forçada a liberar Carolyn. Pelo menos por enquanto. A família estava exausta, traumatizada, mas viva. Os Warren sabiam que não podiam fazer mais nada, não sem a permissão oficial da igreja. E mesmo que conseguissem, não havia garantias de que Bathsheba seria expulsa permanentemente. Algumas entidades eram fortes demais, antigas demais, enraizadas demais na terra que consideravam sua. A família Perron continuou vivendo naquela casa por mais alguns anos. Não porque queriam, mas porque não tinham escolha. Financeiramente, não conseguiam se mudar. E mesmo que conseguissem, parte deles temia que Bathsheba os seguisse, que aquela maldição não estava ligada apenas à casa, mas a eles. Com o tempo, aprenderam a conviver com o terror. Nunca desapareceu. Apenas se tornou parte da rotina. Os passos no corredor, as sombras nos cantos, a presença constante de algo que observava. Mas eles sobreviveram. E quando finalmente conseguiram deixar aquela propriedade, juraram nunca mais voltar. Ed e Lorraine Warren documentaram o caso extensivamente. Gravações, fotografias, testemunhos detalhados. Eles consideravam a casa dos Perron como uma das investigações mais perigosas e complexas de toda a carreira. Lorraine, em particular, nunca esqueceu o olhar de Bathsheba. A sensação de estar diante de algo tão cheio de ódio que transcendia a morte. E anos depois,
Quando o cineasta James Wan procurou os Warren em busca de histórias para um filme, foi este caso que ele escolheu. O caso que se tornaria Invocação do Mal. O filme trouxe a história para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas, como toda adaptação cinematográfica, houve mudanças, exageros, dramatizações. A verdadeira experiência da família Perron foi, de muitas formas, ainda mais aterrorizante do que qualquer filme poderia capturar, porque não havia música dramática, não havia efeitos especiais. Apenas uma família comum, presa em uma casa que não queria que eles estivessem lá, e uma entidade que faria qualquer coisa para garantir que eles sofressem. Até hoje, a casa ainda existe. Ela foi vendida várias vezes ao longo das décadas. Alguns proprietários relatam atividades paranormais. Outros afirmam que tudo está em paz. Mas aqueles que conhecem a história real, aqueles que sabem o que aconteceu lá dentro, evitam até mesmo passar perto. Porque algumas casas não são apenas construções de madeira e tijolo. Algumas casas guardam memórias, guardam dor, guardam entidades que se recusam a partir. E a casa dos Perron é, sem dúvida, uma delas. Andrea Perron, a filha mais velha, escreveu uma trilogia de livros sobre a experiência da família, House of Darkness, House of Light. Neles, ela detalha cada momento de terror, cada encontro sobrenatural, cada noite insone. Ela descreve Bathsheba não como um monstro, mas como uma mulher destruída pela tragédia e pelo ódio. Uma mulher que, mesmo na morte, não consegue deixar ir. E ao ler seus relatos, fica claro que o filme, por mais assustador que seja, apenas arranhou a superfície do verdadeiro horror que aquela família enfrentou. Caroline Perron nunca se recuperou completamente. Mesmo anos depois de deixar a casa, ela ainda tinha pesadelos. Ainda sentia presenças ao seu redor. O trauma daqueles anos a acompanhou até o fim de sua vida. E ela sempre advertiu outros a levarem a sério os sinais. Se uma casa parece errada, se o ar parece pesado, se você sente que está sendo observado, confie nesse instinto. Porque nem tudo pode ser explicado pela lógica. E algumas coisas, uma vez que entram em sua vida, nunca realmente saem. Ed Warren faleceu em 2006. Lorraine, em 2019. Mas o legado deles permanece. Centenas de casos investigados, milhares de vidas tocadas, e histórias como a da família Perron, que continuam a lembrar o mundo de que há muito mais entre o céu e a terra do que a mente humana pode compreender. Eles enfrentaram o mal, olharam nos olhos da escuridão e dedicaram suas vidas a ajudar aqueles que se encontravam nas mesmas situações. Você acredita em assombrações? Acredita que algumas pessoas, mesmo depois da morte, podem se recusar a partir? Que o ódio pode ser forte o suficiente para transcender o tempo e a lógica? A história da família Perron nos força a confrontar essas questões. Porque não importa quantas explicações racionais tentemos encontrar, há detalhes que simplesmente não se encaixam. Vozes gravadas que ninguém pode explicar. Fotografias que mostram coisas que não estavam lá. Testemunhos de pessoas que não tinham nada a ganhar ao mentir. E se você está se perguntando se Bathsheba Sherman realmente existiu, a resposta é sim. Registros históricos confirmam sua existência. Ela viveu naquela propriedade. Ela foi acusada de bruxaria, embora nunca tenha sido condenada por falta de provas. E ela morreu naquela terra. Seu túmulo ainda pode ser visitado no cemitério local. Mas o que aconteceu depois da morte dela? Isso é onde a história se torna algo mais. Algo que desafia a explicação. Há quem diga que a Terra carrega memória, que eventos traumáticos podem imprimir-se no ambiente, criando ecos que se repetem indefinidamente. Há quem acredite em espíritos presos, almas que não conseguem seguir adiante. E há quem acredite em algo mais sombrio, em entidades que nunca foram humanas, que apenas usam a forma humana como máscara. Seja qual for a verdade, a casa dos Perron é um lembrete de que há lugares neste mundo onde o véu entre os vivos e os mortos
é mais fino do que gostaríamos de admitir. Se você já sentiu algo inexplicável, se já acordou no meio da noite com a certeza absoluta de que há alguém observando, você sabe do que estou falando. É aquela sensação primitiva, ancestral, que vem do fundo do instinto de sobrevivência. O medo do desconhecido. O medo daquilo que não podemos ver, mas que sabemos que está lá. E talvez, apenas talvez, esse medo exista por uma razão. Porque há coisas neste mundo que não deveriam ser confrontadas. Coisas que é melhor deixar em paz. Mas a família Perron não teve escolha. Eles tropeçaram em algo antigo, algo raivoso, algo que não tinha intenção de compartilhar seu território. E embora tenham sobrevivido, as cicatrizes permaneceram. Porque quando você olha para o abismo olha de volta. E às vezes, ele não apenas olha, às vezes, ele te segue para casa. Dizem que Batsheba ainda está lá. Que se você visitar a propriedade em uma noite silenciosa, ainda pode senti-la. O frio repentino, o cheiro de decomposição, a sensação inconfundível de estar sendo observado por algo que odeia sua presença. E dizem que, se você for tolo o suficiente para chamá-la pelo nome, ela responde, não com palavras, mas com ações. E você não quer descobrir o que ela é capaz de fazer. Se esta história fez você olhar para trás, se fez você questionar se está realmente sozinho no cômodo, deixe seu like e se inscreva no canal Visões Proibidas. Porque aqui, nós exploramos o que se esconde nas sombras. E se você já viveu algo parecido, se já sentiu a presença